Então, aqui tá o cromossomo, que é o DNA empacotado. Mas se a gente puxa ele, estica, 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 esticando bem, a gente vai conseguir ver que ele é feito de letrinhas. A, T, C e G. Então, com essas 4 letrinhas, você consegue fazer a receita para uma parte do seu corpo. Tá? Um cromossomo só tem milhares de receitas diferentes, milhares de genes diferentes. Mas todos eles bem enroladinhos lá no núcleo da sua célula, de cada uma das células do seu corpo, e todas essas células do seu corpo têm o mesmo DNA. Então, tem genes para cada uma das partes do seu corpo, mas aquela célula, por exemplo, da orelha, só vai ativar os genes que precisa ter para fazer a orelha. Então, com essas 4 letrinhas, a receita fica escrita em DNAs. Tá? E a receita da flavina aminoxigenase é assim também. Bom, mas nós temos uma coisa que chama-se mutação. O que é a mutação? Então, pensando ainda na receita da vovó, bem amareladinha, carcomidinha pelo tempo, tem um pedacinho da receita que veio um bichinho e comeu aquele pedacinho da receita. E lá estava escrito açúcar. A receita inteira era assim: para fazer um bolo, unte a forma, coloque leite, ovo, farinha, fermento, açúcar, aqueça o forno e assim por diante. Na palavra açúcar, o bichinho foi lá e comeu uma letra. E aí, em vez de estar escrito açúcar, está escrito açúcar. A pessoa que vai ler vai ver que está faltando uma letra. Mas ela vai conseguir entender que é açúcar e vai fazer a receita normalmente. Esse tipo de mutação acontece, é a que mais acontece. A gente chama de mutação sinônima, porque a letra trocada ou a letra que falta, ela não altera o sentido da receita. Agora, se o bichinho tivesse comido a letra C, ia ficar açúcar. Pode ser que seja mais difícil para a pessoa que vai ler a receita entender qual é o significado daquilo. Então, isso já seria uma mutação de sentido trocado. Tá? E tem também as mutações sem sentido, que são aquelas onde perde um pedaço da palavra. Então, em vez de açúcar ou açúcar, fica aú ou açúcar. E a palavra fica truncada, fica parada no meio. Isso é mutação sem sentido. Então, essa receita para a flavina aminoxigenase, que é a enzima do fígado que pega a substância que vem do intestino e transforma ela numa substância sem cheiro, essa enzima, que é um robozinho que faz essa transformação, ela pode ter mutações ao acaso. Algumas a gente recebe da nossa família, outras surgem em nós. Ainda dentro da barriga da nossa mãe, pode ter acontecido algumas mutações. E essas letrinhas, elas ficam com a gente para a vida toda. Tá? Não altera essa letrinha. Nosso DNA é definitivo. Mas não aquilo que ele produz. Às vezes, aquilo que ele produz é possível de corrigir. Tá? Não sempre, mas muitas vezes. Algumas vezes. Então, essa mutação, às vezes ela interrompe o gene, e aí o corpo não consegue fazer a enzima corretamente. Dessa forma, a substância TMA, trimetilamina, se acumula e produz odor, ao invés de ser eliminada, ao invés de ser transformada no fígado e depois eliminada nos rins. Aqui, nesse slide, eu coloquei uma figura dos X-Men da Marvel, que são seres humanos que ganham poderes através de mutações. Tá? Às vezes, as mutações podem nos conferir vantagens, outras vezes não conferem nem vantagem nem desvantagem, algumas vezes podem produzir condições genéticas ou desvantagem. Mas isso é algo que acontece ao acaso e a gente pode olhar o lado positivo disso, né? Já que a gente não pode escolher. Então, se eu perguntar para Cauana, você escolheu ser morena? Não.
Não. Mas se você quiser, se você pudesse, você escolheria mudar a cor do seu cabelo ou ou manteria a mesma cor? Manteria. Então, é isso. A gente não escolhe a cor do cabelo, não escolhe a cor dos olhos e não escolhe aquilo que a gente herda. Não é culpa de ninguém também, porque os nossos pais também não escolheram. E o que a gente pode fazer é se satisfazer com a maneira com aquilo que a gente recebeu, com o nosso DNA, com os genes que a gente recebeu da nossa família. Isso para a gente viver feliz, né? Outra opção também é pintar o cabelo de outra cor. Também tem essa opção, tá? Mas nem sempre é possível fazer isso. Então aqui eu tô nesse slide, nessa figura aqui eu explico o que é o homozigoto e o heterozigoto. O heterozigoto é quando ele recebe uma receita diferente do pai e da mãe, porque cada pessoa recebe duas receitas, para cada gene, um do pai e um da mãe. Às vezes as receitas são as mesmas, às vezes são diferentes. Quando são diferentes, a gente chama aquela que é mais forte, aquela que vai dominar sobre a outra, aquela é a dominante. E a que é mais fraca, que vai ficar escondida e que não vai se manifestar, é o gene recessivo. Então, o heterozigoto é o indivíduo que tem um gene dominante e um alelo dominante e um alelo recessivo. A trimetilaminúria, geralmente, ela se considerava que ela era produzida quando tinha dois alelos recessivos. Então, não bastava ter uma mutação só no pai ou só na mãe. Tinha que ter uma no pai e uma da mãe que coincidiram de se encontrar naquela pessoa para formar aquela enzima pouco eficiente. E dessa forma se manifesta a trimetilaminúria. Tá? Mas hoje em dia a gente sabe que não só o recessivo pode manifestar a trimetilaminúria, mas também o heterozigoto, aquele que tem uma mutação só, pode manifestar a doença em algumas situações. Tá? Quais situações a gente vai ver mais para frente. E aqui tem de novo a representação de todos os cromossomos, tá? Do ser humano. São 22 cromossomos autossômicos, que formam as partes do corpo. E também tem o par sexual, que no homem é o XY e na mulher é o XX. Também tem aqui no cantinho também o DNA mitocondrial. Tá? Nessa setinha vermelha, no cromossomo 1, é onde a gente tem a trimetilaminúria. E aqui está, por exemplo, o cromossomo 21, que é aquele quando o cromossomo, aquele que quando está em 3 cópias ao invés de 2, ele confere a síndrome de Down. Tá? Mas existem coisas que a genética... Existem coisas que são deletérias ou coisas que são prejudiciais, que são hereditários, ou seja, se transmitem através do DNA, ou são determinados pelo DNA. Mas tem coisas que são vantajosas também. Tem proteções que a gente recebe através do DNA. Algumas pessoas têm odor e falam, poxa, mas qual é a metade do copo cheia para eu olhar? Talvez, essa pessoa poderia ter um odor mais forte, ou ela poderia ter um odor o tempo inteiro, e ela consegue controlar o odor, ela consegue descobrir qual que é o diagnóstico, fazer o plano alimentar corretamente. Dessa forma, ela vai ter o odor muito leve, e isso tudo graças a uma proteção que ela também tem no DNA. Tá? Ela às vezes pode ter recebido uma mutação que causa o odor, mas também recebeu uma proteção que diminui esse odor. Então a gente estava falando do DNA. Olha aqui o DNA, ele tem esse formato de dupla hélice, tá vendo? Então, onde ficam as letrinhas enroladinhas. Tá? Geralmente eu costumo ter um DNA aqui comigo. O DNA ele é uma molécula bem comprida,
mas ele fica empacotado, ele fica condensado, ele fica como se fosse uma fita métrica. Se você puxar a fita métrica, vai esticar, 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 esticar. E nessa parte onde estão os números da fita métrica, é onde ficam as letrinhas. Então, para a gente pensar em como o DNA ele fica enroladinho dentro do núcleo de cada célula. Só que esse DNA, ele não é vamos dizer que ele não é a massa do pão, a massa do bolo que a gente quer fazer. É a receita. O DNA, na verdade, é o livro de receita da vovó, aquele livro antigo. Esse livro de receita, ele precisa, antes de você começar a receita, você vai transcrever para fazer um RNA. Tá? O que é isso? Então você vai abrir o livro de receitas, vai pegar uma folha de papel em branco e você vai copiar essa receita antes de começar a preparar, a colocar os ingredientes. E quando você faz essa folhinha de papel em branco, já com as anotações, com a cópia da receita, chama-se RNA. Tá? E o RNA, por sua vez, ele vai ser traduzido. Então você vai pegar essa folhinha avulsa e vai traduzir ela para fazer os ingredientes, para colocar os ingredientes e realizar a receita. Então, a gente diz que a proteína é a massa do bolo quando já está pronta. Tá? Então, você tem a receita do bolo, a folhinha avulsa, onde você copiou a receita, e o bolo em si. Tá? Que seria o DNA, o RNA e a proteína. A flavina monoxigenase, aquela enzima, que é aquela maquininha que tira o odor que vem do intestino, essa maquininha, ela também é uma proteína. Tá? A enzima também é uma proteína. E essa proteína, ela vai ser produzida só nos lugares onde ela tem função. Então a gente vê aqui, ó, que tem cada uma dessas palavrinhas aqui, que está bem pequenininho, é uma região do seu corpo. E essa barrinha aqui, cinza, bem grande, quer dizer que só está sendo produzida proteína no fígado. Aqui, ó, liver, fígado. Então, essa proteína é produzida no fígado. Também nós temos aqui um gráfico que mostra onde que é produzido o RNA. Está mostrando onde que é produzido o RNA. Tá? E está mostrando mais uma vez que é produzido no fígado. Mas também tem outros tecidos, como as glândulas tireoides, como os brônquios, o pâncreas, os rins. Outros tecidos produzem RNA. Então, potencialmente, eles podem fazer a proteína. Não quer dizer que façam, mas até onde a gente sabe, não fazem. Mas é possível que depois a gente descubra que também existe a enzima flavina monoxigenase ali e que ela pode ter alguma função que a gente não conhece ainda, tá? Além em outros órgãos, fora do fígado. Então aqui está a representação também de uma mulher e de um homem, mostrando nessa região mais avermelhada, que é onde a proteína está sendo produzida, no fígado e em alguns outros locais em menor quantidade. O que acontece para produzir o odor nas pessoas que têm TEMAL, as pessoas que têm trimetilaminúria, que é o nome completo do TEMAL. Essas pessoas, elas vão se alimentar de nutrientes, elas vão comer alimentos que possuem colina, L-carnitina ou N-óxido de trimetilamina, que é o TMAO. Tá? Elas vão se alimentar de alimentos comuns, né, que contém colina, por exemplo, o ovo, que contém carnitina, carne, que contém o N-óxido de trimetilamina, o peixe de água salgada. Tá? A pessoa come isso vai para o intestino. Quando chega no intestino, existem bactérias ali que vão fermentar a colina e a carnitina e vão transformar, junto com o N-óxido de trimetilamina, vão transformar tudo em trimetilamina, em TMA. Esse TMA vai ser absorvido pelas paredes do intestino e vai parar no seu fígado.
No fígado, é ali que está o problema. Se aquela enzima, flavina monoxigenase, não estiver funcionando bem, ela está lá, de qualquer forma ela está lá, mas pode ser que ela não esteja funcionando bem. Então, o TMA que veio do intestino não vai virar TMAO. Ele não perde o odor, ele se acumula, tá? E ele se acumula tanto que ele começa a sair na urina, que é a única forma de eliminar. Sai TMA mesmo na urina. E a urina fica com odor, o odor sai pelos poros, se acumula no escalpo, no couro cabeludo, sai pela boca, nas regiões íntimas. O odor fica em todas as partes, tá? Porque essa substância ela é muito volátil, então ela vai procurar formas de sair. Mas quando a enzima está funcionando bem, esse gás é transformado por essa maquininha que é a flavina monoxigenase em N-óxido de trimetilamina, que não possui odor. Então aqui nessa segunda imagem, a gente tem de novo uma explicação que a pessoa comeu ovos, legumes e peixes de mar. E aí produziu TMAO, lecitina, carnitina e colina. Na verdade, são nutrientes que estão junto com esses alimentos. Quando a microbiota, que é o conjunto de bactérias do intestino, se alimenta desses nutrientes, vai produzir o quê? Trimetilamina, TMA, que tem odor, mas que todo mundo produz. Essa substância vai para o fígado e é ali que está o problema. Quando o gene FMO3, que codifica para essa enzima, ou seja, é a receita de bolo daquela enzima, quando esse gene tem uma mutação, ou seja, perdeu uma letrinha, essa enzima ela é pouco eficiente, essa maquininha entope, e aí o TMA, que tinha que virar TMAO para não ter odor, ele continua sendo TMA e é eliminado em todos os fluidos corporais, na urina, no hálito, no suor. Isso é a trimetilaminúria. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do odor. O odor é um sentido muito peculiar. Tá? É um sentido que algumas pessoas têm uma sensibilidade alta para o odor, outras pessoas têm uma sensibilidade para o olfato. Tá? Algumas pessoas têm o olfato muito apurado, outras pessoas têm o olfato menos apurado. E isso pode acontecer também especificamente para alguns tipos de odor. Tá? No caso da trimetilaminúria, isso é muito significativo. Então, existem pessoas que sentem o odor de trimetilamina, o odor de peixe estragado, e outras pessoas não sentem. Então, muitos pacientes relatam que às vezes chegam a brigar no ônibus porque as pessoas reclamam do odor, enquanto que em casa o companheiro, a companheira nunca reclamaram. E às vezes é porque esse companheiro ou companheira é muito compreensível, ele não quer desagradar. Existe casos assim. Mas tem casos também em que o companheiro realmente não sente. Ele tem essa vantagem de não sentir e não se incomoda. E, na verdade, ele nem sabe dizer se realmente tem esse odor. Né? Mas tem formas de saber se tem ou não, que é o exame bioquímico, que a gente vai falar mais pra frente. Então, o odor da trimetilamina, ele pode aparecer na urina, pode aparecer na respiração, pode aparecer no suor, nos fluidos reprodutivos, mas pode aparecer em vários lugares diferentes também, todos da mesma doença, da mesma condição genética, que é a trimetilaminúria. Pode aparecer nos pés, na axila, no hálito, enfim. E geralmente eles estão presentes desde o nascimento, mas às vezes eles só se manifestam na puberdade e outras vezes também só na fase adulta. E aí quando aparece só na fase adulta, a gente vai ver que é mais provável
que seja a trimetilaminúria secundária, tipo 2. Tá? O odor também, às vezes, ele é mais grave nas mulheres. Tá? Ele fica mais forte nas mulheres. Porque antes e durante o período menstrual, existem alterações hormonais. E esses hormônios sexuais que a mulher tem em maior quantidade nesse período, acabam entupindo ou ajudando a entupir aquela maquininha que já tem alguma tendência para entupir. Já tem alguma predisposição, alguma chance de entupir. Então, quando tem esse hormônio sexual, a enzima entope de vez. Então, é por isso que algumas vezes a gente indica o paciente para passar com a endócrino. A gente tem uma endócrino da equipe que está atendendo com preço melhor, mas você pode, se você tiver um problema desses, você pode procurar a sua endócrino e pedir para ela ver como estão os seus hormônios sexuais. Tá? E você pode até explicar que é porque você tem uma suspeita de trimetilaminúria. Então, você viu uma palestra onde dizem que no período menstrual o odor piora, porque os hormônios sexuais entopem essa enzima. Então, você pode pedir para o médico, fazer um check-up de hormônios para ver se tem algum hormônio que está desregulado e que pode estar piorando ou entupindo mais a sua maquininha, a sua enzima flavina monoxigenada, tá? Nos homens também aparece o odor quando tem excesso de testosterona. Alguns casos são pessoas que tomaram anabolizantes para crescer músculo e desenvolveram odor depois de usar esses medicamentos de academia, essas substâncias que se usam em academia, né? Que algumas delas são ilegais até, mas são prejudiciais, né? E um dos efeitos colaterais pode ser justamente o odor. Tá? E esse odor é produzido através do excesso de testosterona que pode aparecer. São só alguns exemplos, tá? Mas quando tem alteração hormonal, pode piorar ou fazer aparecer o odor. O odor ele pode ser episódico, ou seja, ele pode aparecer uma vez só e depois passar bom tempo sem, depois aparecer de novo, depois passar um bom tempo sem aparecer de novo, ou então ele pode aparecer uma vez só e pronto. Então, mas é uma coisa descontínua. É isso que a gente espera do paciente de trimetilaminúria. Não precisa ser um odor constante. Ele pode ser um odor que dura um período, ou ele pode aparecer, durar algumas horas. Depois que a quantidade de colina disponível para essas bactérias do intestino for diminuída, então já não vai mais produzir tanta trimetilamina, e a trimetilamina que tinha produzido lentamente consegue ser eliminada pelos rins, lentamente, mas consegue. Então, uma hora o odor diminui. Mas depois a pessoa precisa comer de novo. E se ela comer alimentos que contêm colina, principalmente colina, mas também carnitina ou N-óxido de trimetilamina, quando tem esses nutrientes, o odor pode retornar. Tá? O nariz humano normalmente é muito sensível à trimetilamina. Tá? Algumas pessoas conseguem sentir a trimetilamina a uma grande distância. Outras pessoas não têm uma anosmia específica, ou seja, elas não sentem nada. 7% da população não sente nada desse odor. E o odor ele também pode ser causado por outros compostos diferentes da trimetilamina. Tá? Então, quando a gente fala de síndrome do odor de peixe, as pessoas pensam, mas ele não tem odor de peixe, então ele não tem síndrome de odor de peixe, ele não tem temal. Mas ele pode ter temal, porque ele pode ter um outro odor, além do odor de peixe que está ali. E o odor de peixe está atrás desses outros odores
Esses odores, às vezes, de fezes, às vezes outras excreções, tá? Porque são outras substâncias que também estão acumuladas e que também precisariam ser eliminadas ou transformadas por algumas enzimas no fígado. E como não estão sendo, então produz outros odores, e alguns deles podem ser mais fortes do que o odor de peixe. Essa doença, ela produz um odor, mas além do odor, ela produz um grande impacto psicossocial, que leva muitas vezes o paciente a ter baixa autoestima, ansiedade, paranoia, depressão. Então, eu converso com os pacientes quando eu estou fazendo a triagem, o aconselhamento genético, e eles relatam que tem conflitos no ônibus, tem conflitos com o vizinho, se sente perseguido porque os vizinhos fazem reunião para decidir como que eles vão fazer a pessoa mudar de bairro porque o cheiro está incomodando. A gente nem sabe o quanto que é paranoia e o quanto que é realidade, porque a gente não consegue medir o odor daquela pessoa. É possível que seja um pouco das duas coisas. Tá? É possível que as pessoas às vezes sentem e se incomodam e outras vezes não sentem, ou outras vezes sentem e não se incomodam. Então não é o tempo inteiro falando de quem tem odor, mas em alguns momentos pode haver comentários. Né? Mas a gente não exclui a possibilidade da situação ser, existe a possibilidade da situação ser uma coisa mais psicológica, como se fosse um trauma que a pessoa passou quando teve uma situação de odor, né? Mas também tem a possibilidade da pessoa realmente ter um odor muito forte que produz incômodo nas pessoas ao redor. Tem as duas possibilidades, tá? Pode ser uma coisa mais interna, uma coisa mais da experiência do paciente, ou pode ser uma coisa mais perceptível. Da mesma forma, as duas coisas são importantes. Tá? Da mesma forma, o impacto psicossocial é devastador, então precisa ser tratado. Também pode produzir depressão, isolamento social, pessoas que ficam muitos anos sem sair de casa para não serem não serem objeto de comentários. Pensamento disfuncional, que é aquele pensamento que leva a aumento da ansiedade e consequentemente, quando aumenta a ansiedade, libera hormônios que vão entupir mais aquela maquininha. Então, às vezes o pensamento ele tem a capacidade de nos tranquilizar, mas também tem a capacidade de nos deixar nervosos, de nos enervar. Então a gente precisa ter controle sobre os nossos pensamentos para poder controlar os nossos hormônios. Isso a gente aprende com as psicólogas, com a terapia, quando a gente tem um descontrole, quando a gente não consegue, quando essas situações de estresse tomam conta e fica difícil de ter as ideias corretas, tá? Também tem pessoas que têm ideação suicida, porque acreditam que o odor é definitivo, perdem as esperanças e pensam em tirar a própria vida. Mas para essas pessoas a gente pode dizer que sempre tem uma esperança. Tá? Então, com a palestra de hoje você vai ver que sabendo bem de onde vem o problema, fica mais fácil de encontrar uma solução. E mesmo quando a gente não tem a solução, eu vou mostrar no final, nos últimos slides, os próximos passos que a humanidade está fazendo para conseguir encontrar novas soluções. Então, a humanidade está sempre avançando. Então, tem novos remédios que estão sendo desenvolvidos, tem pesquisas que estão sendo feitas. Então, a esperança é a última que morre. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Tá? Então, o diagnóstico é muito importante para a gente diminuir esse impacto psicossocial.
porque é um primeiro passo para a gente encontrar a maneira de lidar com esse problema, o diagnóstico. Não é disso que se trata o CEAPOSE, tá? Antes de tudo, a gente tenta encontrar qual é a causa e depois, dependendo da causa, a gente consegue falar de uma solução. Ou buscar, ou tentar viabilizar de alguma maneira, nem que seja num prazo não tão curto, mas a gente vai ver o que é possível fazer para ajudar aquela pessoa. Nesse slide, tem a representação da pia. Tá? Então, a pia, ela representa o nosso intestino, tá? E quando a torneira está aberta, é a produção de trimetilamina, que todos nós produzimos. Todos nós temos uma pia em casa, no banheiro ou na cozinha. E todos nós, no intestino de todos nós, produz trimetilamina também. Só que a trimetilamina, ela produz odor só quando ela vaza, só quando a pia transborda. E a gente não quer que a pia transborde. Então a gente precisa pensar o que está fazendo a pia transbordar. Tá? Uma pia transborda quando a torneira está muito aberta muito forte, ou quando o ralinho está muito estreito. Então, se você recebeu uma mutação do seu pai ou da sua mãe, ou uma mutação que só apareceu em você, pode ter feito o seu ralinho ficar mais estreito. Tá? Esse ralinho é a enzima do fígado. E essa enzima do fígado, ela pode ser mais fácil de entupir ou mais difícil de entupir. Se o ralinho é muito estreito, é mais fácil de entupir. Então, dessa forma, a gente pensa a trimetilaminúria, como se fosse uma pia. O paciente como se fosse uma pia. Às vezes, o problema não está no ralinho. Se a gente olhar bem para o ralinho para ver por que a pia está transbordando, ele não está entupido. Mas por que está transbordando, então? Porque a torneira está muito aberta. E a torneira, ela representa o local onde é produzida a trimetilamina, que é no intestino. Tá? Então, se a torneira está muito aberta, é que está produzindo demais trimetilamina. Significa que as bactérias estão se alimentando muito de colina e estão produzindo muita trimetilamina. Então, é possível que exista uma desbiose ali, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais. Quando existe desbiose, existe excesso de produção de trimetilamina. Se existe equilíbrio, a produção de trimetilamina é normal. Mas essa produção normal de trimetilamina, essa torneira aberta de uma maneira normal, pode transbordar ou não, dependendo do ralinho. E o ralinho é a baixa eficiência da enzima. Tá? O odor ele só aparece quando a pia transborda. Vou voltar só um pouquinho, porque faltou falar do sifão. Tá? Então, abaixo do ralinho tem o sifão, que é o encanamento que tem depois do ralo. Então, tem alguns casos em que você olha a torneira, não está muito aberta, está aberta de um modo normal. O intestino, não existe desbiose no intestino. Você olha o ralinho, ele não está entupido, está o espaço do ralinho é normal. A enzima, a eficiência da enzima é normal. Então não tem mutações no GNFMO3. Então o que será que pode estar fazendo transbordar? Pode ser que esteja entupido o encanamento, que é depois do ralinho, que nesse caso representa os rins. Tá? A trimetilamina, vamos relembrar, ela é transformada em N-óxido de trimetilamina, e o N-óxido de trimetilamina é eliminado pelos rins. Quando a trimetilamina passa pelo ralinho, ou seja, se transforma em N-óxido de trimetilamina, em TNAO, ela precisa ainda ser eliminada aqui pelos rins. Se tiver um entupimento no sifão, nos canos, após o ralinho, essa água pode começar a voltar. Então, o motivo do transbordamento pode ser depois do ralinho e pode fazer a água voltar e transbordar. Esse é o caso em que a trimetilamina
trimetilaminúria secundária é produzida por problema nos rins. Então aqui, para explicar melhor a questão da desbiose, tá? Você tem a situação de eubiose, que é a situação de equilíbrio na microbiota, equilíbrio entre as bactérias do intestino. Tá? E nessa situação de eubiose, você vai produzir substâncias boas, butirato, acetato, propionato, são substâncias que as bactérias mesmo produzem, as bactérias boas, e que vão ser absorvidos pela parede do intestino e vão controlar o trânsito intestinal, vão fornecer a sensação de saciedade, fazer o controle do apetite e interferir também, ajudar no metabolismo, nas reações químicas que acontecem no seu corpo. Então, são substâncias boas que as bactérias boas produzem. Mas existe também a situação de desbiose, que é o desequilíbrio. Quando bactérias ruins estão aumentadas ali em grande quantidade, ou mesmo as boas estão numa quantidade alterada, e aí então se produz substâncias indesejadas que vão fazer vários efeitos, como aumentar a inflamação do tecido adiposo, causando obesidade, pode causar uma inflamação no fígado, causando esteatose hepática. Você pode ter também a resistência insulínica, que é a diabetes. E aqui outras coisas, como alterações no sistema imune também, na defesa do corpo. Isso tudo pode ter origem na disbiose, nas alterações do equilíbrio das bactérias do intestino. Tá? Então a gente vê aqui nesse gráfico que uma pessoa que tem uma baixa produção de TMA em relação à quantidade de TMAO, ou seja, o TMA que ela está produzindo está se transformando em TMAO normalmente, essa pessoa ela tem um equilíbrio entre esses dois grupos de bactérias, Firmicutes e Bacteroidetes. Firmicutes está com 47,7% das bactérias e Bacteroidetes 47,2%. Quase o mesmo número. Então, quando você tem esses dois tipos de bactérias em equilíbrio, você vai produzir pouca trimetilamina. Mas essa pessoa aqui do lado tem 58,1% de Firmicutes e 32,6% de Bacteroidetes. Ou seja, tem muito mais Firmicutes, muito mais bactérias desse tipo do que desse outro. Conclusão, vai produzir mais trimetilamina. Tá? Então, isso aqui é a torneira muito aberta. A gente precisa, se o paciente estiver nessa situação aqui com a torneira muito aberta, a gente precisa voltar para essa situação aqui, que é a torneira mais fechada. Tá? Isso demora para ser feito, precisa ter paciência, porque a microbiota, a gente diz que são os genes que a gente consegue alterar, tá? A microbiota. Porque são seres vivos, as bactérias, e elas possuem por sua vez, genes também delas, genes de bactérias. Então elas demoram para se modificar, mas se modificam. Porque a gente tem ali bactérias boas e ruins. Se as ruins estão em grande número, a gente precisa só diminuir esse número para conseguir que as boas prevaleçam. Então a gente tem que fazer isso insistindo no plano alimentar. Tá? Mas é plano alimentar, não é dieta. Ou seja, precisa passar por um nutricionista para fazer uma coisa correta, uma coisa adequada. Que é uma coisa difícil e perigosa de ser feita. Por isso não se deve falar em dieta de TMAO. A gente fala em plano alimentar personalizado para poder adequar essa dieta para suas necessidades, porque cada indivíduo, cada paciente tem uma necessidade diferente, tem uma causa diferente, tem um tipo de TMAO diferente. Quando tem TMAO, porque às vezes nem TMAO não tem, às vezes é outra doença que produz odor. Então precisa da nutricionista para poder acompanhar o plano alimentar, elaborar de maneira personalizada e acompanhar
para ver se está acertando, se não tem que ir ajustando, tá? Porque a pessoa pode ter um risco de desenvolver uma anemia, steatose hepática, tem várias consequências negativas de fazer uma dieta por conta própria. E aqui tem as substâncias que produzem a desbiose, tá? Mas o que fez essa pessoa ter uma baixa produção, ter esse equilíbrio nas bactérias, e essa pessoa ter uma alta produção e esse desequilíbrio nas bactérias? São essas coisas aqui. O quê? Bebida alcoólica em excesso, cigarro, agrotóxicos e metais pesados, ou seja, contaminantes ambientais, infecções que a pessoa pegou, pode ser vírus, mas pode ser também parasitas, giardias e amebias e hepatite, uma série de micro-organismos, tá, que podem estar infectando ali o intestino e podem levar à desbiose. Também o excesso de antibióticos e outros medicamentos, anti-inflamatórios, corticoides, omeprazol, inibidores de bomba de prótons, que são os da família do prazol, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Esses remédios eles podem causar desbiose, tá? Então muito cuidado. Às vezes é muito fácil ir na farmácia e comprar o remédio, mas depois a pessoa não sabe que aquilo pode causar um efeito colateral crônico, que você usar de usar bastante tempo produz uma desbiose, e depois para tratar a desbiose não é fácil, é demorado. Então é bom sempre usar medicamentos só com o acompanhamento de um médico ou de algum outro profissional de saúde, especialmente o médico, farmacêutico também. O estresse e fadiga também produzem desbiose, tá? Podem levar a desbiose. E os hábitos alimentares inadequados, como muito fast food, pizza, batata frita, hambúrguer, hot dog, essas coisas também, refrigerante, produzem desbiose, tá? Geralmente não é uma coisa só que produz a desbiose, geralmente são várias. Então a pessoa fumava, bebia e tomava e comia muito hot dog. Também ela estava exposto aos contaminantes ambientais que todos nós estamos através da água, através do ar, porque a gente vive em locais mais poluídos, ou a gente come legumes e verduras sem lavar corretamente. Então também tinha esse fator, e aí somou com outros fatores, também era uma pessoa estressada, e aí ela acabou pegando uma infecção. Conclusão, desbiose, gerou um desequilíbrio. Agora a gente precisa reequilibrar isso para fechar a torneira, para poder fazer a pia escoar corretamente e não transbordar mais. Então, a solução é através da nutrição. Como é que faz para melhorar a desbiose? Nutrição. Plano alimentar. É através de uma dieta mais equilibrada que a gente consegue retornar o equilíbrio das bactérias da microbiota do intestino. Como deve ser uma dieta para quem tem um plano alimentar para quem tem trimetilamina? Como deve ser uma dieta para reduzir a quantidade de trimetilamina produzida? Essa dieta vai ter que ter uma redução da quantidade de colina, de carnitina e de TMAO. São as 3 substâncias que produzem o TMA. Cada uma delas está relacionada com um alimento. Então, por exemplo, a colina é muito relacionada com o ovo, na gema do ovo, mais especificamente. Na clara, nem tanto, mas na gema, bastante. Algumas pessoas comem a gema do ovo e não têm odor. E tem a suspeita de trimetilaminúria ainda. Por quê? Porque a gema do ovo, além de ter muita colina, ela também tem muitas outras substâncias que algumas delas são benéficas.
Então, a, a gema do ovo não é um bom exemplo, apesar de ser a substância, o alimento que mais tem colina. Tá? Mas a gente pode citar também o leite e os derivados de leite. A gente pode citar a própria carne. A gente pode citar alguns outros alimentos, tá? A carnitina, a gente já pensa logo, carne. Carnitina, carne. Ah, mas então quer dizer que eu nunca mais vou poder comer carne? Não. Tem algumas carnes que têm menos carnitina e menos colina. Então essas você pode comer e você precisa comer. Porque senão a pessoa vai desenvolver uma anemia, vai desenvolver uma consequência ruim do, dessa tentativa de diminuir o odor. Tá? A gente não quer que ninguém resolva o odor, mas vá parar no hospital porque desenvolveu uma anemia. Então, e coisas mais graves até que podem acontecer, tá? Então a gente precisa, por isso que precisa ter um plano alimentar feito por um nutricionista, mas para vocês entenderem como é que funciona esse plano alimentar, antes de passar no nutricionista para pegar esse plano alimentar, então a gente tem que entender o que é a carnitina. E a carnitina, ela está presente em todas as carnes, tá? E está presente no frango também e no peixe. Mas a gente vai tirar a carne vermelha, boi, porco, e vai deixar a carne de frango, porque ela tem pouca carnitina, tem pouca colina, e vai deixar o peixe, mas vai deixar o peixe de água doce, e vai tirar o peixe de água salgada. Por quê? Porque o peixe de água salgada, ele tem uma outra substância que é TMAO, o N-óxido de trimetilamina, que ele também ele também serve de alimento para essas bactérias que produzem trimetilamina. Tá? Então, a gente pode comer, a gente precisa comer peixe de água doce, precisa comer, e precisa comer o frango, tá? Mas deve evitar a carne de boi e a carne de porco. Tá? Além disso, é só isso? Não, não é só isso. Mas também não dá para exagerar. Tá? Por quê? Porque a colina, por exemplo, ela tem funções bastante importantes no organismo. A colina, ela é transformada, quando ela entra no organismo, ela é transformada em fosfatidilcolina, que é uma substância que está presente em todas as nossas células, na membrana de todas as nossas células, e na acetilcolina, que é um neurotransmissor, é um hormônio que a gente precisa para fazer o cérebro funcionar bem. Conclusão, não dá para viver sem colina. Não tem como. E a gente não quer isso porque a gente não quer pagar esse preço de ter doenças. A gente não, a consequência às vezes é pior do que o problema, se a gente não souber fazer o plano alimentar corretamente. Tá? Então a gente não pode eliminar a colina. Por isso que não se chama dieta de restrição de colina, é dieta de redução de colina. A gente precisa diminuir a quantidade de colina. Tá? E reduzir para quanto? Para um valor que a nutricionista vai calcular, dependendo da sua idade e dependendo do seu peso, e do seu sexo e outras coisas mais. Por exemplo, a mulher gestante pode fazer dieta de redução de colina? Não. Porque o feto precisa muito de colina para desenvolver o cérebro. Então, não pode fazer dieta de redução de colina a gestante. Lactante, a mulher que está amamentando, pode? Não, porque o bebê precisa de colina através do leite. Mas as mulheres têm uma quantidade de colina que precisam, os homens têm uma quantidade diferente. E o nutricionista pode calcular isso e preparar o seu plano alimentar baseado nisso. O que mais que tem colina? Além da gema de ovo que a gente já falou que depende de pessoa para pessoa. Mas tem coisas que são gerais. Então, por exemplo, a soja é rica em colina. Então, tudo que é leite de soja, óleo de soja, isso não pode. Tá? Isso deve se evitar. Porque
vai produzir odor. Também amendoim, muita colina. E tem mais alguns alimentos que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, entendeu? Aos pouquinhos tem esse aqui é liberado, posso comer bastante desse. Ah, não, esse aqui não, esse aqui é bom evitar, esse aqui eu posso comer só um pouquinho. E a gente vai ajustando. Mas para ajustar é uma coisa lenta, é uma coisa que não dá para ser do dia para noite. Precisa de um acompanhamento de um profissional, porque só assim vai ficar legal. Senão a pessoa vai acabar exagerando ou exagerando em alguma coisa ou fazendo menos do que poderia em outra, tá? Porque é complicado mesmo. Eu estou falando de uma maneira bem simples aqui para vocês. Então a gente tirar a carne de porco e a carne de vaca, deixar o frango e o peixe de água doce, tirar o peixe de água salgada, deixar o amendoim, tirar o amendoim, tirar tudo que é de soja, leite de soja e o óleo de soja, diminuir muito as frituras ou eliminar frituras, tá? Reduzir a fritura, porque as coisas que utilizam óleo vão ter colina e carnitina. E se você faz a coisa cozida, você faz o alimento cozido, ele diminui o teor de carnitina disponível, tá? Tem mais. E também tem mais alguns truquezinhos. Por exemplo, a família das brássicas, que inclui a couve-flor, o brócolis, couve de Bruxelas, rabanete, repolho. Essa não pode. É só essa. Vegetal é tudo liberado, menos esse daqui. Tá? Essa família não pode porque tem uma outra substância que se chama-se indóis. E esses indóis, eles entopem a maquininha também. Entope o ralinho da pia. Os indóis. Então, a gente vai evitar só esses vegetais. O resto, liberado. Vegetal é liberado. Poucas exceções. Tá? Mas a principal restrição é a carne, o leite e o ovo. Algumas pessoas... não é só o leite, tá? Os derivados também. Bom? Mas isso tudo é difícil de fazer, por isso precisa de apoio e não consegue se fazer da noite para o dia. Tem que ser um processo para a pessoa ir se adaptando e se reeducando para conseguir se alimentar dentro desse plano alimentar. Bom? Também tem coisas boas. Vamos falar de substâncias que nos protegem, não só das coisas que a gente tem que evitar, mas das coisas que a gente precisa aumentar a ingesta. Então, o resveratrol, que é uma substância que está no suco de uva, é muito bom. Por quê? Porque ele inibe a produção de trimetilamina. Então, se você naquele dia você comer um pouquinho de colina, não tem problema. Não tem como não comer um pouquinho de colina. Inclusive, você precisa comer um pouco de colina. Ah, mas eu vou ter odor. Não necessariamente. Se você se você tomar uma dose de resveratrol, ele vai poder inibir esse odor, atuando diretamente na microbiota. Tá? Resveratrol é muito bom. Mas tem vários outros. Tem o DMB, o dimetilbutano, que está presente no azeite de oliva. Então, a pessoa que quiser tomar 2 colheres por dia de azeite de oliva, isso vai ajudar. Resveratrol, como é que eu consigo? Preciso comprar suplemento? Não necessariamente. Se você comprar suco de uva integral, sem açúcar, tem algumas marcas hoje em dia, essa substância é rica em resveratrol. Esse suco é rico em resveratrol. Então, pode tomar bastante suco de resveratrol. E aqui eu já falei dos peixes de água doce e água salgada. Vou correr um pouquinho, acho que a gente está muito atrasado, né? Como sempre. Muita informação. Vamos correr um pouquinho. Então a gente falou da trimetilaminura primária, que é aquela onde tem causas genéticas, mutações. Pode ser recessiva, que pode ter uma mutação que veio do seu pai e uma que veio da sua mãe. Ou pode até ser
até ser uma mutação só que veio do pai ou uma mutação só que veio da mãe, tá? Geralmente são duas que vêm do pai e duas que vêm da mãe, que é a bialele, tá? Mas aí você seria se você recebeu só do pai ou só da mãe, você é heterozigoto. Então, hoje em dia a gente sabe que o heterozigoto ele também pode manifestar a trimetilaminúria, mas de uma maneira branda, tá? Só quando come excesso de colina ou quando tem a desbiose. E no caso do recessivo, não. Esse vai ter a desbiose desde de bebê. Desde criancinha. Vai ter, desculpa, eu confundi. Vai ter a trimetilaminúria, vai ter o odor desde bebê. A desbiose não precisa da desbiose, porque o recessivo não precisa da desbiose, porque a forma que ele tem de trimetilaminúria é mais grave, é mais forte. Tá? E tem a trimetilaminúria secundária, ou também chamada de transitória ou adquirida, tá? Que é uma que aparece mais para a fase adulta. Não necessariamente fase adulta, pode ser às vezes depois da puberdade, algumas pessoas podem aparecer antes ou depois. É variável, mas é mais tarde, geralmente. E geralmente as pessoas têm uma predisposição. Tem algum fator genético? Tem. É algum fator genético. Mas não é tão importante o fator genético. O que é mais importante para a pessoa que tem trimetilaminúria secundária são as causas ambientais ou orgânicas. Então é lembrar daqueles órgãos: o intestino, o fígado e os rins. Será que ela tem uma desbiose? Será que a pessoa está com um problema no fígado, uma hepatite autoimune, uma hemocromatose, ou ela pode estar com um problema nos rins, pode estar com uma nefrite, algum problema na eliminação do TMAO. Então, isso é uma causa orgânica. Então, a gente precisa investigar esses 3 órgãos. A pessoa pode estar com uma desbiose, ela também pode ter um estresse crônico e pode estar aumentando a liberação de catecolaminas, que são os hormônios do estresse. E esses hormônios do estresse, eles entopem a maquininha, então, às vezes, uma maneira de tratar, de manejar, né, de controlar a trimetilaminúria secundária é reduzindo o estresse. É fazer a psicoterapia durante 4 meses, que nós oferecemos da linha TCC, para a pessoa poder lidar com seus pensamentos disfuncionais, para poder ter um maior autocontrole dos seus sentimentos e poder reduzir a liberação de catecolaminas e superar, resolver o estresse crônico, e dessa forma ela vai reduzir o odor. Tá? Então eu falei dos dois. Peraí, só um pouquinho. Tem algumas pessoas também que têm uma trimetilaminúria transitória relacionada a alguma coisa que elas estão comendo especificamente. Então, alguns bebês que se alimentam com uma fórmula infantil, que tem muita colina. Tem pessoas que tem pessoas que usam suplemento de colina para tratar Parkinson e Alzheimer. Então, essas pessoas podem ter o odor e não ser trimetilaminúria, porque se para de ingerir aquele suplemento ou aquele medicamento, resolve o problema. Tá? E às vezes é o próprio medicamento, às vezes tem algum medicamento que causa diretamente problema, como alguns antirretrovirais. São medicamentos para pessoas que têm HIV. Aqui é um slide sobre os erros inatos do metabolismo. É o grupo de doenças que inclui a trimetilaminúria. Então, a gente vê que tem vários tipos de testes do pezinho. Né? Tem aqueles mais básicos e os mais completos. O teste do pezinho, inicialmente, ele era só para erros inatos do metabolismo, mas depois incorporou outras doenças que podem ser diagnosticadas no neonatal. E o Master incorporou várias outras doenças, inclusive infecciosas, mas nenhum desses pacotes inclui o teste para trimetilaminúria, tá? Apesar da doença ser um erro inato do metabolismo. É uma doença que está relacionada com o metabolismo, com a transformação de substâncias dentro do organismo.
E aí a gente tem o manejo, né, que é essa, a gente não chama de tratamento porque a gente não sabe qual é a eficácia, mas que tem eficácia tem, ou seja, funciona para algumas pessoas, não para todas, mas para algumas funciona e a gente não consegue dizer quanto tempo demora para fazer esse efeito, mas tem pessoas que já atingiram bons resultados dessa forma. Por isso que é um manejo baseado em ciência, baseado com fundamento científico. E esse manejo ele inclui algumas substâncias usadas para a pele, tá? Então, que tipo de sabonete que é indicado nesse caso? É o sabonete ácido. Tá? Nessa figura aqui A, a gente consegue ver, aqui tem o TMA, e o TMA ele está reagindo com o H, que é um próton, que é todo ácido libera prótons. O TMA, quando encontra com o H, que é o próton, esse TMA deixa de ser, ele produz um sal, ele deixa de ser volátil, de evaporar, produz um sal. E esse sal é fácil de tirar na limpeza da pele. Então, usar um sabonete ácido, tá? Não é assim, não é não é passar limão na pele, não é isso. É usar um sabonete ácido que tem um pH um pouquinho mais ácido do que da pele, que não vai agredir a pele, mas que tem um pouquinho mais de prótons. Isso vai ajudar a diminuir o odor na pele, tá? Mas não no hálito, não em outros locais, mas na pele sim. Também tem a dieta, que a gente já falou bastante. Tem o uso de probióticos, especialmente aqui os metanogênicos, tá? Que depois a gente vai esses probióticos às vezes não estão disponíveis ainda, mas já se sabe quais que devem ser. Então agora é o caso de esperar e procurar. São probióticos de bactérias metanogênicas. Cada probiótico tem uma sua composição diferente. E aí a nutricionista sabe dizer qual é a fórmula de probiótico que você precisa. Os probióticos que contêm metanogênicos, eles vão ajudar, porque ao invés de produzir trimetilamina, eles vão produzir metano. E dessa forma a pessoa não libera o odor. Tá? E tem também os inibidores de colina, que é o DMB, que eu falei que é o azeite de oliva, que todo mundo pode tomar 2 colheres por dia. E também tem o FMC ou iodometilcolina. São colinas falsas, tá? Colinas falsas que você entrega para as bactérias para elas comerem essa colina falsa e engasgarem, vamos dizer assim, e não produzirem trimetilamina. Tá? Então, essas substâncias ainda não estão disponíveis, mas já se sabe que elas funcionam. Não estão disponíveis ainda, mas já se sabe que funcionam. São 2. Iodometilcolina e fluormetilcolina. Isso está numa patente da empresa Procter & Gamble. Tá? Já faz alguns anos que tem essa patente. Mas até onde a gente sabe, não está sendo explorado comercialmente ainda. Não está sendo vendido o medicamento. E agora uma coisa mais simples e acessível que está disponível para todos vocês, que é o Synforte. É um probiótico que tem várias cepas, várias linhagens de bactérias que são benéficas e que não tem um preço muito caro. Tem várias opções, tem em pó e tem em sachê, tem em cápsula também. Tá? Funciona igual e você pode tentar, porque tem pessoas que só de usar o probiótico 1 mês, 2 meses já notam diferença. Então nesse caso você continua. Só que já te aviso, se fizer só o probiótico sem alimentação, só o probiótico sem o sabonete, só o probiótico sem todo o resto, tirou a carne, mas deixou a couve de Bruxelas, tirou a couve de Bruxelas, mas deixou o brócolis, ou então tirou o frango, mas deixou o peixe de água salgada, entendeu? Não vai funcionar. Tá? Tem que fazer completo, mas tem que fazer da forma certa. Então, não é essa forma completa é deixar o frango, sim, deixar o peixe de água doce e tirar o peixe de água salgada.
Tá? Muita gente tira o peixe de água doce de água salgada, não deveria, porque o organismo precisa de proteína. E o peixe é uma fonte importante de proteína. Então, é importante deixar o peixe de água doce, que não produz tanto odor. Produz tanto odor quanto de frango, e o frango também é importante deixar porque precisa de proteína. Tá? E aí, complementar a dieta com os suplementos, como o probiótico. O azeite de oliva, o DMB, resveratrol, e aí vai agregando uma coisa de cada vez para ir vendo melhoras. Tá? Uma outra coisa, um outro suplemento que é importante agregar no plano alimentar é a riboflavina, que é a vitamina B2. Como que a vitamina B2 atua? A vitamina B2, ela estimula os genes da família do FMO3. E a gente tem aqui o FMO1, FMO2, FMO4 e FMO5. São genes, são receitas parecidas com a da FMO3, que estão presentes em outros órgãos, tá? Que são capazes de transformar a trimetilamina em pouca quantidade. Mas ativando todas elas, eu consigo transformar mais trimetilamina em N-óxido de trimetilamina, em TMAO, que não tem odor. Eu consigo eliminar o odor, ativando esses outros genes da família do FMO3, ativando outras maquininhas auxiliares. Né? Então, a vitamina B2 é importante. Tem casos que já foram descritos na literatura científica de pessoas que ficaram vários meses sem odor, mesmo depois que pararam o plano alimentar, e uma das coisas que utilizavam era a vitamina B2. Tá? A outra coisa que essas pessoas que conseguiram a remissão, que é quando some o odor, pelo menos por um período, não é cura, mas é remissão, pelo menos aquele período está sem odor. Outra coisa que eles tomavam era carvão ativado e clorofilina de cobre. Tá? Carvão ativado serve para limpar o intestino. É como se fosse pedacinhos de madeira com poros. São substâncias porosas que absorvem as substâncias indesejadas do intestino e eliminam essas substâncias junto das fezes. O carvão ativado tem essa função. E a clorofilina faz uma coisa parecida com isso. A clorofilina já é bem menos conhecida, mas o efeito dela é mais prolongado. Então, se a pessoa usa clorofilina, e ela tem bons efeitos, ela pode ficar vários meses sem tomar clorofilina e o odor pode demorar para voltar. Tá? Porque ela tem um efeito mais prolongado. Ela limpa melhor o intestino e é importante usar as duas coisas, que cada um atua do seu modo. A clorofilina ela reage com as substâncias indesejadas e elimina. Ao invés de absorver dos poros, ela reage e dessa forma elimina das fezes. Tá? E aqui eu estou mencionando o caso que no Japão 3 pacientes fizeram o tratamento com clorofilina e ficaram vários meses sem odor, só que nenhum tinha trimetilminúria primária. Tá? Era trimetilminúria secundária, provavelmente. E aqui o preço da clorofilina é só por curiosidade. Tá? Nesse site aqui, que importa a clorofilina dos Estados Unidos, estava custando 143, mas isso foi antes da subida do dólar. Farmacogenética. Então, quem tem a enzima aqui em top, ela vai entupir por várias coisas. E uma das coisas que pode entupir, além dos hormônios sexuais, hormônios do estresse, além disso, outras coisas que podem fazer entupir essa enzima são os medicamentos. Tá? Então, tem alguns medicamentos que interagem com a enzima flavina monoxigenase e podem entupir essa maquininha. Então, quais medicamentos são? Anfetaminas, benzidamina, clozapina, uma lista grande, tá? Cetoconazol, nicotina, ranitidina, tamoxifeno, vários medicamentos. Então, por isso que nós estamos colocando a farmacêutica na equipe, para ela poder observar todos. Isso aqui é só uma lista pequena, tá? A lista é bem maior do que essa. É só um exemplo, só algumas.
mas a farmacêutica tem a lista completa, e aí você, agendando com ela, você pode dizer todos os medicamentos, suplementos, chazinhos, ervas, tudo que você utiliza, e ela vai estudar para você aquilo que pode, aquilo que não pode, e vai te ajudar a substituir aquilo que não pode. Ou acertar as doses, às vezes. Tá? Depois eu menciono aqui a síndrome de referência olfatória, tá? Que é uma doença psiquiátrica, tá? É um transtorno psiquiátrico, que é quando a pessoa ela desenvolve uma mania, um transtorno psiquiátrico por conta de um odor que ela percebe. Tá? Não necessariamente ela tem, mas o psiquiatra diagnostica porque ela fala desse odor. Então, muitos pacientes de trimetilaminúrias são diagnosticados com síndrome de referência olfatória. E aí eles são tratados com medicamento psiquiátrico. E aí, perfeito. Mas se esquecem de tratar o odor real, porque o odor pode ser real também. Então, em 26% dos casos de pessoas que têm síndrome de referência olfatória, elas tinham T-mal, e o problema de incômodo com o odor que elas tinham era relativo a um odor perceptível. Não só por elas, mas para os demais em volta. Então, é importante que a pessoa trate as questões psiquiátricas, mas também trate as questões orgânicas que podem estar produzindo esse excesso de trimetilamina, exalando esse excesso de trimetilamina. O próximo slide é o contrário do anterior, tá? Então, existem doenças psiquiátricas que produzem a sensação de odor, mas existem alterações. A trimetilamina ela pode ser uma alteração metabólica, podem ser substâncias que se acumulam no seu corpo e podem produzir alterações psiquiátricas. Então, o problema psiquiátrico às vezes não é só aquele incômodo, aquela fobia, aquela ansiedade, depressão, por conta dos comentários, das reações, não só por isso. Tá? Às vezes a pessoa tem transtornos porque tem substâncias alteradas que estão chegando no cérebro, estão alterando o funcionamento do cérebro. Então, esse slide aqui, ele mostra mais ou menos isso. Tá? Ele mostrou que existem bactérias no intestino que estão alteradas nessas pessoas que têm T-mal com problema psiquiátrico, comparado com pessoas que têm T-mal sem problema psiquiátrico. A diferença entre essas duas pessoas são as bactérias que tem no intestino, essas três famílias de bactérias. Tá? E o que faz? Essas bactérias produzem substâncias indesejáveis. Então, quando tem T-mal, pode ter desbiose. E quando tem desbiose, se não tem, precisa acompanhar para não desenvolver. Porque a pessoa passa a ter uma tendência a desenvolver a desbiose. Se desenvolver a desbiose, alguns grupos de bactérias podem produzir substâncias que podem levar a alterações psiquiátricas. Pode levar a ansiedade, depressão, aquilo que a gente viu lá atrás. Por isso a gente precisa se alimentar bem, aumentar a ingesta de fibra, tomar o resveratrol, utilizar o dimetilbutano, as substâncias que ajudam a equilibrar a microbiota, os probióticos. Tá? Mas o probiótico também, quando já tem uma desbiose instalada, tem que tomar cuidado, porque o probiótico ele também pode agravar algum problema psiquiátrico. Se a pessoa toma probiótico e percebe que fica mais ansiosa, que fica mais agitada, que fica mais... aumenta a depressão. Se percebe isso, não continua. Agora, isso é raro de acontecer. No geral, o probiótico ajuda. Continuando. E agora já falando do futuro, perspectivas futuras. Então, mas eu não consegui resolver até hoje o meu odor, como é que eu faço? Aguarda, porque no futuro, não um futuro tão distante, em breve, a gente já vai ter uma terapia de reposição enzimática, que são
É um tratamento que já existe para várias outras erros inatos do metabolismo. Para a trimetilaminúria ainda não, mas outras doenças até mais graves já tem a terapia de reposição enzimática. E a gente consegue, então, como a flavina aminoxigenase, a enzima falha, a gente conseguiria ou vai conseguir repor essa enzima diretamente no fígado ou em outro órgão. Tá? E também vai ter, já é realidade, para algumas doenças oculares, retinopatia, já é realidade a terapia gênica, onde como está mostrando nessa figura aqui, o DNA ele é cortado em algum pedaço e é substituído por um outro pedaço de DNA. Então a gente consegue corrigir a mutação genética que pode ter no DNA. Isso já se consegue fazer, mas hoje em dia ainda não é viável economicamente, porque é algo muito caro. Tá? Coisas mais fáceis de acessar. Transplante de microbiota fecal. O que significa isso? São cápsulas de material fecal, tá, de fezes, de pessoas saudáveis, tá, doadores, que possuem bactérias boas no seu intestino. Então essas pessoas doam essas bactérias boas através de uma cápsula que é ingerida pelo paciente e só libera essas bactérias no intestino do paciente. Então, essas bactérias boas, elas vão recolonizar o intestino e elas vão eliminar as bactérias ruins que estão ali. Tá? Então, é o transplante de microbiota fecal. Isso já é feito no Brasil. Tá? Isso é uma coisa... E não é uma coisa cara. Então, a dificuldade de fazer isso é porque o doador precisa ser alguém bastante saudável para não provocar uma infecção, né? E tem um método todo para ser feito para que seja bem sucedido, tá? Esse transplante de microbiota. Esse transplante deve funcionar bem para quem tem desbiose. Para quem não tem desbiose, não seria indicado. Eu estou falando sobre como que é feito o diagnóstico de trimetilamina, de trimetilaminúria. Então, existe um exame bioquímico que se chama dosagem de TMA e TMAO em urina. É um exame de urina onde se coloca essa amostra de urina numa máquina, que é uma ressonância magnética nuclear, e essa ressonância magnética ela vai dizer a quantidade de trimetilamina e de trimetilamina oxidada que tem ali. O normal é ter bem pouquinho de trimetilamina, porque o corpo transforma essa trimetilamina em trimetilamina oxidada, e ter bastante trimetilamina oxidada, porque é aquilo que a trimetilamina se transformou. Só que quando tem mais do que 10% de trimetilamina, produz odor, significa que a substância não está sendo corretamente transformada. E além de produzir odor, isso sai na urina. E aí esse exame ele detecta isso. Então a gente consegue saber se a pessoa tem a trimetilamina. Nesse caso, seria a trimetilaminúria primária. Mas também é possível ver quando a proporção de TMA e para TMAO, a proporção está correta. Então o TMA está menos do que 10% em relação ao TMAO. Porém, os dois juntos têm uma quantidade muito grande. A produção é excessiva. Então é a torneira que está muito aberta. Então é possível ver a trimetilaminúria secundária. E a gente consegue distinguir as duas coisas por esse exame. Tá? Mas esse exame ele não é muito preciso. Às vezes ele pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Quando dá negativo, a gente precisa repetir ele. E precisa repetir num momento em que tem odor. Para ter certeza que o resultado representa aquele momento da pessoa. Como esse exame não está disponível no Brasil atualmente, ele já esteve
mas ele foi descontinuado, foi substituído pelos exames genéticos. Então, hoje em dia, o diagnóstico pode demorar muitos anos para ser feito. Tá? Mas eu reforço aqui que o diagnóstico ele não pode ser baseado no olfato do examinador. Tá? Então, às vezes o médico vai lá e fala, mas eu não estou sentindo nada, então não deve ser. Não. Então, às vezes o médico fala, eu estou sentindo, mas não é odor de peixe, então não deve ser. Não. O odor pode ser de fezes, o odor pode ser de outras substâncias, e o médico pode, às vezes, não ter o olfato para essa substância. Tá? Pode não ser sensível a esse odor. Então, o diagnóstico não pode ser feito dessa forma. Tem que ser feito através do teste bioquímico. E além do teste bioquímico, também tem... Esse aqui é o teste bioquímico, tá? Que cada um desses pontinhos é uma pessoa. Então, as pessoas que tinham uma proporção de trimetilamina para trimetilamina oxidada, uma proporção... Até aqui, a proporção era normal. Até aqui, a proporção era normal. Quando passa daqui, passa de 20%, já é temal tipo 1. Tudo isso aqui é temal tipo 1. Agora, quando a pessoa tem a proporção normal, mas a quantidade é muito grande, temal tipo 2. Isso aqui é o teste mais preciso que tem hoje, tá? Também tem falso negativo, mas é o teste que a gente consegue oferecer, que é o que a gente vai oferecer através da Universidade de São Paulo, que a gente está montando uma parceria com eles para poder oferecer isso com preço bem acessível. E aqui eu explico o que é o aconselhamento genético, né? Que a primeira coisa que eu lembro sempre é que o aconselhamento genético não se trata de dar conselho, tá? Conselho, se fosse bom, a gente dava e não vendia, mas é uma brincadeira para dizer que a gente não dá conselho, a gente passa informação. E aí, com essa informação, quem vai decidir o que vai ser feito é o paciente. É assim que funciona no aconselhamento genético. Na verdade, a gente nem chama de paciente, a gente chama de consulente. É a pessoa que vai consultar a gente para ela tomar a decisão dela. Tá? Mas essa decisão, é claro que ela pode ser discutida, ela pode ser refletida, ela pode, para ela ser racional, ou para ela ser acertada, ela precisa ser baseada em informação, fundamentada em ciência. Mas às vezes é um dilema. Às vezes, se escolher isso vai ser ruim, se escolher aquilo vai ser ruim. Então eu vou escolher o menos pior. Mas o que é o menos pior para mim? O menos pior para mim é isso. Legal. E para você? Para mim é aquilo. Tá bom. E para você? Para mim as duas coisas são boas. Nenhuma coisa é ruim. Para mim, eu sou super otimista, consigo ver o lado positivo de tudo. Então, mesmo aquilo que tem alguma desvantagem, eu sempre encontro uma vantagem. Então, também é uma possibilidade. Tá? E o aconselhador genético, ele conversa também sobre a questão dos filhos. Então, geralmente, eu já adianto que para os casos recessivos, a chance do filho ter o mesmo problema é baixa. Tá? A não ser que se casar o filho de uma pessoa que tem TEMAL, o filho de uma outra pessoa que tem TEMAL, tem 1/4 de chance, ou seja, a cada 4 filhos, um vai ter TEMAL novamente. Então, o avô passa pro neto. Aqui o filho dele não tinha, mas casou com uma pessoa que tinha, apareceu no neto. É mais ou menos assim, doença recessiva é mais ou menos assim que aparece. Tá? Essa árvore genealógica a gente constrói juntos na consulta de aconselhamento genético. Tá?
E aí vocês vão guardar essa árvore genealógica com vocês para poder ir completando com o nome, a idade e as informações dos familiares para a gente poder calcular a chance de aparecer de novo nos filhos. Tá? Geralmente é baixa, geralmente o que é mais relevante nessa doença são os fatores orgânicos, são as coisas que não são genéticas, as ambientais. Também tem testes genéticos para saber dos casos primários da trimetilaminúria primária. Então aqui eu separei preços, só para ter uma noção de preços. Então eu mostrei aqui bem pequenininho esse exame sendo oferecido por R$ 14.832. O mesmo exame está aqui por R$ 2.300. Mesmo exame. Olha a diferença de preço. Então tem que pesquisar para economizar. É caro mesmo assim? Mas às vezes pode parcelar, tá? Mas não é recomendado fazer direto. Por quê? Porque o exame genético só vai pegar os casos que são genéticos. Os casos que não são genéticos não vão ser pegos pelo exame genético. Então precisa fazer primeiro o exame bioquímico para saber se tem a alteração de trimetilamina, e aí depois faz o teste genético para saber se é genético ou não. E além disso eu mostrei, olha, que tem o mesmo exame, ele custa R$ 2.300 no laboratório e R$ 2.790 num outro. Mas esse aqui é um laboratório público que tem grande qualidade, tá? Até melhor do que outros. E a vantagem, é um pouco mais caro, mas a vantagem dele é que ele, em vez de analisar um gene, ele analisa 502 genes ao mesmo tempo. É vantagem isso? Não muita, mas é a vantagem. Por quê? Porque a gente quer olhar um gene só, que é o FMO3. Mas e se a mutação não estiver ali? Pode estar em outros lugares? Pode ser outras doenças. Não pode ter mutação em outros lugares. Se eu vou analisar 502 genes, são genes de doenças metabólicas. Então, se eu não tiver trimetilaminúria, mas eu tiver outra doença metabólica, eu não preciso fazer outro exame. Eu já faço o mesmo, porque um exame só já cobre essas várias doenças. Então, essa conversa sobre qual exame fazer é uma conversa que a gente pode ter durante o aconselhamento genético, tá? Aqui eu mostro também que já existem bases de dados de mutações de brasileiros, porque cada população humana tem as suas mutações próprias. Então, japoneses têm mutações de japoneses, alemães, mutações de alemães, índios, mutações de índios, negros, mutações de negros, enfim, cada população, tá? O brasileiro é uma mistura de negros, índios, judeu, alemão, português, espanhol, italiano e outras origens mais, japonês. Então a gente vai ter muitas mutações e algumas que só aparecem no Brasil. Então a gente precisa ter os nossos bancos de dados para poder saber, quando você faz um exame desse, saber se aquela letrinha trocada lá significa que a sua enzima não funciona ou não significa nada. Para saber interpretar corretamente as mutações. Aqui é uma pesquisa também que, quando tudo parece perdido, ainda há luz no fim do túnel. Então, existem pesquisas que estão sendo realizadas ao redor do mundo. Essa daqui é uma que, inclusive, ela recrutou 125 participantes, 125 pessoas com problema de odor, sendo que 4 eram do Brasil. Então eles vieram chamar as pessoas do Brasil e elas verificaram que dessas 125, 23 tinham temal primário, 12 tinham temal secundário, 26 não tinham temal e 58 não foram testadas. Mas foram analisados para outras coisas, não para o teste genético. E
E de 119 pacientes, algumas tinham uma outra condição, além do TEMAL. Então, além do odor corporal metabólico, do MEBO, odor corporal metabólico, tinha com ou sem MEBO, algumas pessoas tinham alergia. O que é PATME? Que é People Allergic to Me. Então, algumas pessoas produzem alergia nas pessoas em volta. Então, às vezes o que incomoda são as reações das outras pessoas. Porque aquele paciente observa que tem pessoas se coçando, ponta a mão no nariz, fungando o nariz e tal, mas às vezes não é o odor que as pessoas sentem, às vezes é a alergia. Então, as substâncias que exalam, nem todas são percebidas pelo olfato. Algumas produzem alergia, mas não são percebidas pelo olfato. Eu não sei dizer se isso é bom ou não. Tá? A reação, de qualquer forma, a reação nesses dois casos é real. Mas, pelo menos aquela pessoa que só se coça, mas não sente odor, ela não pode reclamar, porque ela não sabe de onde vem o odor. Então, a gente, ao invés de ter certeza que a reação é porque a pessoa sente odor, a gente pode pensar que a pessoa tem reação também porque ela pode estar se coçando. Pessoal, agora eu vou abrir para perguntas, tá? Então é isso, gente. Obrigado para quem teve paciência de ficar até o final. E agora está aberto para perguntas. Quem quiser perguntar, começa dizendo o nome, a cidade de onde está, nome e a cidade de onde está falando e a idade. Aí depois pode fazer pergunta que eu vou tentar responder na medida do possível. Obrigada, Alan, mais uma vez pela apresentação. Não tenho nenhuma dúvida, deixar para os demais que tiverem. Obrigado. Vocês acharam que essa apresentação, vocês conseguiu ficar mais claro algumas coisas ou choveu no molhado? Foi a mesma coisa? A apresentação é a mesma, mas eu consegui deixar mais claro algumas coisas ou é tudo que vocês já sabem? Ficou perfeito, apesar de que todas eu já participei, mas essa foi mais breve e bem, assim, assertiva. Obrigado. Tô me esforçando. Ainda tenho bastante que melhorar, mas tô... Não, mas tá ótimo. Mas é que assim, é muita coisa para falar em pouco tempo, entendeu? Sim, então, eu imagino. Os outros que estão aqui, Átila, Anderson e Luana e Marcele, vocês já tinham visto a apresentação da MEBO alguma vez? Da Associação de Odor Corporal Metabólico? Vocês gostariam de falar a cidade de onde vocês estão, a idade e como chegaram até essa apresentação hoje? Qual grupo? Pra gente se conhecer um pouquinho? Legal, beleza. Esse vídeo a gente gravou, acho que foi em fevereiro ou março. A gente colocou no ar no dia que a gente fez a assembleia. Ah, Santos, ótimo. Você é Átila, se você preencher o nosso cadastro, como você mora próximo de São Paulo, a gente pode te convocar quando tiver a pesquisa, tá? Porque a gente vai iniciar a pesquisa em breve. A gente está conversando com alguns laboratórios na Universidade de São Paulo, aqui na capital, e aí se você preencher o nosso cadastro, que eu posso te passar Em que grupo que você está, Átila? Eu te passo o formulário de cadastro e se você quiser já preencher, porque aí a gente tem como contatar você quando for convocar para pesquisa. Que aí quem participar da pesquisa ganha o exame gratuitamente. Legal. A gente convidou o MEBO, a gente convidou para essa apresentação hoje o MEBO Brasil, o Alimentação Saudável e o CEAPOSE. Acho que foram esses três. Se vocês souberem de algum outro grupo, também quiserem... uma perguntinha para vocês que eu não conheço o caso ainda. Vocês já têm
a suspeita, ou já tem o odor já há mais do que um ano, porque tem gente que tem há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Tem gente que tem e depois encontra uma solução e consegue controlar o odor. Também eu posso citar algumas pessoas assim. Tem pessoas que passaram a vida inteira controlando o odor, e aí nasce o filho e o filho tem alguma coisa de odor também que não consegue controlar. Que às vezes fica mais forte no filho, porque tomou mais antibiótico, porque não consegue se alimentar da mesma maneira. E aí procura a gente pra gente tentar ajudar. E a gente, infelizmente hoje, a gente não tem a solução, mas a gente está estudando para poder ajudar, para poder buscar a solução e ajudar. A ideia da associação é essa, da gente se aproximar, se agrupar, né? Peraí, a Marcele levantou a mão e o Átila falou alguma coisa que eu não consegui olhar. Alguém conseguiu ver no chat aí o que tava? Aqui, o Átila falou. Tenho desde criança, desde os 8, 9 anos. Só descobri que era ter mal anos atrás. Legal. Vamos saber, Átila. Pode ser. É mais provável que seja primário. Trimetilminúria primária. Mas isso não é ruim, porque provavelmente você não tem desbiose, né? Então, isso é bom porque você não tem desbiose. Então, agora vamos ver o próximo. Me corrija se tiver errado, viu, Átila? Você provavelmente não tem nada de constipação, diarreia, sangramento, hemorroidas, gases. Você não tem questões intestinais, é mais o odor mesmo, é isso? Tá. Agora a Marcele. Deixa eu ver aqui. Marcele, sou de Nanuque, Minas Gerais, interior de Minas, estou em 3 grupos. Nebo, ok. Luana. Marcele, você queria falar? Você levantou a mão? Você quer falar? Não? Luana, tenho desde os meus 14 anos. Começou com halitose, depois de 2 anos começou a sair da respiração. Tá. Você também, você pode ter uma coisa que é intermediária entre o mal tipo 1 e tipo 2. Porque você não teve muito no início da infância, mas teve uma forma branda. Provavelmente você é heterozigota. Ou seja, você tem uma mutação só, que veio do pai ou da mãe, ou foi você que desenvolveu. Mas pode ser uma mutação genética, tá? Mas não significa que vai passar para os filhos. Mas tem alguma chance de passar para os filhos. Então é bom você aprender bem a lidar para você conseguir controlar o odor, porque é possível controlar o odor, remissão, né? Que é quando a doença fica controlada. E aí depois você aprendendo isso, você passa para frente, passa para os seus filhos para eles saberem. Tá? Para controlar, o que precisa fazer? Evitar a desbiose a todo custo. Evitar a desbiose, então não comer fast food, sabe? Não é que não pode comer nunca, mas tem que ser bem pouco. Evitar álcool, cigarro, alimentação com excesso de sódio, aumentar muito a ingesta de vegetais, só que tomando cuidado sempre com os agrotóxicos, os contaminantes ambientais. Diminuir muito o uso de antibiótico e omeprazol, medicamentos que podem interferir na microbiota, infecção também. Tomar esses cuidados, tá, para não desenvolver uma desbiose. Isso já vai diminuir, isso vai segurar bem o odor. Além disso, seguir o plano alimentar, aquele que eu falei, que tira carne vermelha, carne de porco, carne de boi, e deixa só o peixe de água doce. Deixa o peixe de água doce e tira os vegetais da família das brássicas, né? Tira o óleo de soja,
o leite, né? Mas acrescenta substâncias protetoras que vão te ajudar. Mesmo que você coma um pouquinho de colina, não tem problema, porque essas substâncias protetoras vão te ajudar. Então é vitamina B2, clorofilina, carvão ativado, resveratrol e dimetilbutano, óleo de azeite de oliva, suco de uva, abacaxi, se você tiver já tiver alguma coisa de dificuldade de digestão. E assim por diante. Tenho desde criança, desde os 9 ou 8 anos. Só descobri agora que era temal. Legal. Tati. Luana, tenho desde os 14 anos. Ok. Marcele, o meu veio na adolescência, mas pelo que acompanho no grupo, acredito que o meu caso seja mais tranquilo. Tem alguns bem graves e outros não tanto. Mas então, todos são importantes, assim. É que a gente precisa saber que o nosso, às vezes, não é dos piores. Mas tem gente que se incomoda, porque passa desodorante e não resolve. Toma banho e não resolve. Aí tem gente que fala que tem que esfregar um pouco melhor. Mas tem gente que esfrega tanto, que chega a machucar a pele de tanto esfregar. Então, às vezes não é uma coisa da pele, às vezes é uma coisa interna. Então, precisa buscar uma alimentação para tratar o problema de dentro para fora. Né? O plano alimentar é esse que eu estava falando para vocês. Claro que feito por uma nutricionista, conversando para entender quais são os alimentos que você vai substituir de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que tem na sua região, aquilo que você pode comprar. Mas é isso, é a vitamina B2, resveratrol, clorofilina, carvão ativado, dimetilbutano. Tem outras coisas mais, mas aí são detalhes, tá? A gente vai. Primeira coisa é tirar a carne e ver como é que fica. Tirar a carne vermelha. Depois tirar o peixe de água salgada e comer mais peixe de água doce. Depois tirar os vegetais da família das brásseas. Colocar outros vegetais, porque senão ninguém aguenta. Tirar o amendoim, a soja. E se a pessoa estiver indo bem, não estiver apresentando uma deficiência de vitaminas, aí começa a colocar detalhes. Então, vitamina B2. Vitamina B2 já começa direto. Vitamina B2, não é B12, é B2. Clorofilina, carvão ativado, resveratrol, dimetilbutano. São essas. Tem gente que inventa outras coisas. O probiótico também, o probiótico tem aquele Simforte, que é legal. Tem vários outros, mas o Simforte é um que é legal e funciona e não é caro. Tá? Às vezes tem coisas caras que não servem para nada. A pessoa pode comprar uma coisa super cara que vem do exterior e não serve para nada. E tem outras coisas que são simples, básicas, baratas, e a pessoa não faz. Então isso tudo que eu falei precisa fazer. Vitamina B2, carvão ativado, clorofilina, resveratrol, dimetilbutano e probiótico. Querem que eu repita? Às vezes eu penso que é mais fácil o odor da boca ficar mais estável do que da respiração. Não sei dizer, Luana. Eu acho que pode ser. Odor na boca, se tem odor na boca, precisa passar no dentista, sempre. E para ter certeza que não é uma cárie, que não é uma desbiose oral, tem desbiose oral também, periodontite, que não é uma gengivite, tem várias coisas na boca que podem produzir halitose. Então precisa passar no dentista, depois que o dentista olhou tudo, investigou, tal, não tem nada, aí vai sobrar trimetilaminura. Aí começa a fazer a dieta. Mas não é para fazer a dieta sozinho, e não é para fazer a dieta antes de investigar todas as possibilidades outras. Entendeu? Porque tem gente que não tem trimetilaminúria, começa a fazer a dieta e só depois ele vai ver que perdeu um tempão, perdeu peso, errou na dieta, aí depois que vai pedir ajuda para o nutricionista. Então vamos fazer as coisas passo a passo, na ordem correta. A ordem correta primeiro tem que investigar todas as causas comuns. Não tem um problema na boca? Será que não é cárie? Será que não é gengivite? Será que não é... O dentista sabe. Se você passar no dentista, ele vai ver. Ele vai falar, eu tenho problema de halitose. Ele vai investigar para você e vai falar, não tem nada. Mas se você
percebe reação, ainda assim percebe reação, e você não é um trauma que você ficou por causa do odor. Tem pessoas que ficam com trauma porque tiveram odor uma vez, mas a reação das pessoas em volta foram tão fortes que a pessoa fica com trauma. Tá? Se não for esse o seu caso, aí você investiga a trimetilaminúria e só então você passa na nutricionista para fazer o plano alimentar da trimetilaminúria. Porque é o plano alimentar mais perigoso, mais difícil, mais restrito, não é fácil de fazer, então não é o plano A, é o plano C, o plano D. Tá? Se eu ficar sem comer, ficar sem reação, fico sem reação, o que me afeta muito: café, leite e carne. Esqueci de falar do café, bem lembrado, Marcelo. Café é péssimo para quem tem trimetilaminúria. Café, péssimo. Entope a enzima. Café não dá. Leite também não dá, porque a vaca é alimentada com trigo. O trigo contém bastante colina. O trigo é outra coisa que tem colina. Trigo. E aí o leite de vaca fica com bastante colina. Então o leite tem que substituir. Vai substituir pelo leite de soja? Não. Leite de soja não pode. Tem que ser outros leites. Leite de coco, leite de amêndoa, leite de não sei mais. Mas tem que substituir. Por isso que tem que passar na nutricionista. Porque eu não sei, não conheço as possibilidades de substituição que a pessoa precisa fazer. Precisa passar na nutricionista. E a carne tem que tirar. A carne não tem muito o que fazer. Só que sempre que tira a carne, precisa acompanhar com exame. Porque pode desenvolver uma anemia, pode desenvolver uma deficiência de vitamina B6 e vitamina B12. Por exemplo, ferro, deficiência de ferro. Então, vai tirar a carne, mas tem que pôr a beterraba, por exemplo, ou a alga nori, que tem ferro, coisas não pode pôr o espinafre, porque é da família das brássicas, mas tem que encontrar outras verduras verdes escuras para suplementar o ferro, entendeu? Vixe, tirar isso tudo pra mim não daria, porque eu sou bem magra, não posso perder massa. Eu nem gosto de comer por perto de ninguém, porque o odor fica saindo pra respiração quando eu como tudo. Luana. Não é o seu caso, não é pra você. Você já tá magra, você não pode perder mais peso, não pode fazer uma dieta. Nem a dieta o plano alimentar não é para perder peso, tá? Não é para perder peso. Mas para quem já tem um peso abaixo do normal, não deve fazer para não perder mais peso ainda. Porque às vezes fica difícil, porque tem que eliminar, tem que substituir muitos alimentos. Né? Então, mas aí a questão é ver com você o que você já tirou. O que você come carne normalmente? Você toma leite normalmente? Você come arroz, feijão? O que você não come hoje? E aí disso que você não come, a gente tenta melhorar um pouco, entendeu? Não para tornar mais restrito o seu plano alimentar, mas para ver se consegue melhorar um pouco o resultado sem perder peso. Então, eu não como carne vermelha, mas eu como carne de porco de vez em quando. Talvez você pode comer mais frango e menos carne vermelha. Entendeu? Mas eu como muito frango. Talvez você possa comer mais peixe de água doce. Mas eu adoro peixe. Come peixe de água doce, não come peixe de água salgada. Mas eu não sei. Pergunta pro vendedor lá do supermercado, da peixaria, se é de água doce ou água salgada. Pesquisa. É água doce ou água salgada? Se for água doce, beleza. Água salgada, não. Porque a água salgada vai produzir mais dimetilamina. E tem algumas dicas assim, entendeu? Luana, você pode também, aqueles suplementos que eu falei todos, esse aí você pode pôr todos, que eles vão melhorar o odor, mesmo que você não mude a alimentação. Não vai resolver, mas vai melhorar. Então você pode pôr vitamina B2, carvão ativado, clorofilina,
resveratrol, dimetilbutano, probiótico. Tudo isso você pode acrescentar de suplementos, tá? Mas não é para ficar fazendo tentativa e erro com vários suplementos. Deixa eu tentar esse agora, deixa eu tentar esse, deixa eu tentar esse. Não. Você vai gastar dinheiro e vai correr risco de tomar coisa que não vai te ajudar. Se atém ao que é conhecido, ao que é sabido, o que funciona, o que se sabe que funciona. Tá? O que se sabe que funciona? Mais uma vez. Vitamina B2, carvão ativado, clorofilina, resveratrol, dimetilbutano, probiótico. Laxante ajuda? Ajuda. Mas o laxante não dá para usar por um período muito longo. Tem um laxante natural que chama Psyllium, que ele funciona bem, mas eu não posso te dizer o quanto de tempo que você pode usar ele seguido. Tá? Eu acho que pode usar algumas semanas. Não sei se pode usar mais do que isso. O carvão ativado também é um suplemento que você não pode usar mais do que 15 dias. A clorofilina pode usar por tempo limitado. Vitamina B2 por tempo limitado. Tudo isso. Mas o plano alimentar, você precisa acompanhar com o nutricionista, porque vai ter que pedir exames para ver se você não está desenvolvendo uma falta de vitaminas. E tem que suplementar as vitaminas, porque pode faltar vitamina B6, vitamina B12, ferro, pode faltar algumas coisas, então precisa acompanhar. E você só deve fazer a dieta, só deve iniciar isso depois que você já eliminou descartou outras possibilidades. Então você precisa ver se você tem desbiose mesmo, você precisa ver se seu problema não é no rim, não é no fígado, você precisa ver se você não tem uma bactéria resistente, você desenvolveu porque fez alguma cirurgia em algum local contaminado. Você precisa ver se o seu problema não é hormonal, se não é um estresse pós-traumático, uma ansiedade causada por uma situação traumática, que vai liberar muitas catecolaminas, hormônios do estresse, que podem fazer a sua enzima entupir. Tem que ver se não é alguma coisa relacionada aos hormônios aos hormônios sexuais. As mulheres, passar no ginecologista, ver se o acompanhamento está feito em dia, se não tem um excesso de estrógeno. Mais. Tem que ver se você não tem. Se você toma muito antibiótico, se você toma muito medicamento, você precisa saber qual medicamento que é, tentar ajustar esse medicamento para tentar não desenvolver uma desbiose. Coisa, gente. Deixa eu ver o que mais. Dependendo do que como, exalo alguns cheiros que não sei de onde vem. Sim. Tem tem odores que vêm. Tem odores que eles ficam no ambiente, né? Eles não dá para identificar de onde eles saem ou de onde vêm. Fica no ambiente, tá? Mas isso não é culpa de ninguém, isso não é algo que a gente controla, isso faz parte da doença. A questão é como melhorar isso para você não conseguir ter mais qualidade de vida e não precisar se isolar.